Vamos falar sobre a separação do século, que é a separação entre o Joe Coen e o Ethan Coen, que trabalharam juntos a vida inteira, construíram uma carreira riquíssima e da qual eu gosto muito particularmente, mas 2 anos atrás a gente ficou surpreso porque o Joe Coen lançou A Tragédia de Macbeth, que é mais uma adaptação de Macbeth para o cinema, sozinho como diretor. Na época, eu lembro que o que as pessoas falavam é que talvez o Ethan Coen tivesse se cansado do cinema, eu não lembro se teve alguma declaração dele nesse sentido, e a partir dali o Joe ia começar a trabalhar sozinho. Mas agora o Ethan Coen também está lançando um filme solo como diretor, que é chamado Garotas em Fuga, que está chegando hoje no catálogo do Prime Video, aqui no Brasil pelo menos, e é um filme tão diferente, mas tão diferente da Tragédia de Macbeth do Joe Coen, que agora a minha interpretação mudou. Eu acredito sim que a separação dos dois se deu por necessidade artística diferente de cada um deles, né? Eles têm sensibilidades, me parece, tão distintas e eles querem fazer coisas tão diferentes no cinema que talvez eles não conseguiriam mais trabalhar juntos. E é muito engraçado porque enquanto Joe Coen fez um filme que era bastante austero, bastante severo, inclusive de um ponto de vista estético, o Ethan Coen agora fez um filme que é completamente porra louca, que é um filme de comédia do absurdo. Cara, se você gosta de conversar sobre cinema e você quer ter uma galera para poder se reunir toda semana com eles para discutir filmes diferentes e discutir esses filmes comigo também, eu vou deixar aqui no primeiro comentário, ali no comentário fixado aqui embaixo, um link de um formulário para você preencher para a turma que eu vou abrir do meu primeiro clube do filme. Ainda é uma turma de espera, né? Quando você preencher lá o cadastro com alguns dados simples seus, você não está se comprometendo com nada, é só uma lista de espera, uma lista de interesse para eu saber quem está a fim de participar do meu primeiro clube do filme para conversar sobre cinema comigo e com outros cinéfilos do Brasil e do mundo. Eu vou saber através desse formulário, então preenche lá e vamos continuar falando sobre Garotas em Fuga. As amigas lésbicas Jamie, Margaret Qualley e Marian Geraldine Viswanathan partem em uma viagem de carro para o sul dos Estados Unidos, mas uma coincidência as coloca na mira de um senador criminoso. Os irmãos Coen juntos já fizeram muitas vezes filmes que tinham uma premissa parecida com essa aqui, comédias de erro em que uma coincidência acabava trazendo problemas para os personagens e isso acabava colocando eles numa rota de colisão com criminosos e as coisas iam piorando, as consequências iam aumentando à medida em que eles tentavam sair daquela situação. Comédias de erro, comédias absurdistas sempre foram um dos interesses dos dois, inclusive comédias absurdistas verborrágicas em que parte do humor estava nos diálogos, nas frases, nas trocas de farpas entre os personagens muitas vezes, e esse é um filme que vai seguir essas duas tradições. Ele é um filme que é, acima de tudo, uma comédia do absurdo e uma comédia do absurdo extremamente verborrágica. Só que, como eu falei anteriormente, quando você olha a estética, quando você olha a narrativa, o visual do filme que o Joe Coen fez sozinho e agora do filme que o Ethan Coen fez também sozinho, você consegue ver a diferença entre aquilo que cada um está querendo fazer no cinema depois de já terem a carreira consolidada como eles têm. Porque esse filme aqui é um filme que vai usar uma estética que até vai simular a estética do vídeo, principalmente do vídeo lá na virada dos anos 90 para os anos 2000. A história se passa em 1999 e o diretor vai usar, por exemplo, algumas transições que parecem saídas do Windows Media Player lá de 2001, 2002, porque são transições bastante amadoras. Aqui é óbvio que intencionalmente simulam transições amadoras. Ele também vai usar em alguns momentos algumas vinhetas meio psicodélicas, que tem ali inclusive a participação especial da Miley Cyrus, tem animação também nessas vinhetas psicodélicas que mostram que ele está querendo fazer um filme que simula uma estética muito mais amadora, que simula uma estética amadora dos anos 90 e 2000, o que é completamente diferente do que o Joe Coen quer fazer, que é um filme muito mais cinematográfico, como A Tragédia de Macbeth, em preto e branco, com uma linguagem, como eu falei, mais austera e mais séria, para falar um português
mais claro. Só que mesmo que o filme se passe em 1999, tem alguns anacronismos aqui. Por exemplo, a protagonista, que é vivida pela Margaret Qualley, ela parece saída diretamente da revolução sexual dos anos 60. Ela poderia muito bem ser a mesma personagem que ela interpretou, por exemplo, em Era Uma Vez de Hollywood, que é aquela membro do grupo do Charles Manson, né? Aquela riponga que tava lá, caiu de gaiata provavelmente, só que aqui ela é uma lésbica, o que faz com que as coisas sejam anacrônicas mesmo, porque a gente sabe que a revolução sexual lá dos anos 60 era muito heteronormativa ainda. E por falar no conteúdo LGBTQIAPN+, desse filme aqui, ele também tem algumas coisas que não me parecem muito colocadas no tempo. Por exemplo, tem um momento em que os personagens que estão procurando, que estão perseguindo as duas protagonistas, se encontram lá com um grupo de lésbicas com as quais as duas tinham estado na noite anterior, e ele tá investigando, tá fazendo um interrogatório, e ele pergunta pra elas: e aí, mas o que vocês estavam fazendo ontem? Aí elas falam: a gente tava se pegando só. E aí ele não entende direito, ele fala assim: mas com quem? E elas dão risada, né? E isso mostra realmente uma sensibilidade que era comum nos anos 90, lá quando o filme se passa, né? Que era uma época em que, na maioria dos círculos sociais, as pessoas sequer cogitavam a possibilidade de homossexuais, ou bissexuais, ou pessoas trans, pessoas LGBT, mas de forma geral estarem no meio delas, né? Essas pessoas eram vistas como se elas fossem algo que estava à margem da sociedade e não como algo normal que está em tudo que é lugar. Então esse momento mostra realmente um reflexo de como eram essas questões naquela época. Mas tem um outro momento em que a protagonista, vivida pela Margaret Qualley, vai lá fazer o check-in no hotel, ela está conversando com o cara que está atendendo ela ali, e ela começa a perguntar se o lugar é LGBTQIAPN+ friendly, né? Se o lugar é um lugar que recebe bem pessoas LGBT. Ela não usa esses termos, ela pergunta se eles recebem bem lésbicas, mas ela inclui nessa pergunta pessoas trans e pessoas bissexuais, o que não era algo muito discutido lá nos anos 90. O termo que se usava não era nem LGBT, era o termo GLS, né, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. A preocupação com pessoas trans é algo muito mais recente. Eu não acho que uma lésbica de 1999 teria essa preocupação, então em alguns momentos a impressão que dá é que ela também é uma personagem dos dias de hoje vivendo uma história dos anos 90. Vocês entendem os anacronismos? Às vezes ela parece saída diretamente da Revolução Sexual de 1960 e às vezes ela parece uma personagem com a cabeça dos dias de hoje vivendo os anos 90. Mas o filme não tá nem aí pra isso. O filme é, acima de tudo, como eu falei, uma comédia do absurdo. Eu ri muito pouco. Aqui e ali eu achei alguma coisa engraçadinha. E eu acho que pior do que isso é o fato de que mesmo em comédias, quando a gente está assistindo a um filme, a gente quer saber o mínimo sobre os personagens principais pra gente se preocupar com eles. E aqui as personagens são absolutamente rasas. Pensem na protagonista. Normalmente os filmes precisam desenvolver um pouco mais o seu protagonista ou a sua protagonista, certo? Então pensem na personagem da Margaret Qualley. Você sabe quem é a família dela? Ela tem família? Ela tem pais? Ela tem irmãos? Ela já, sei lá, teve algum tipo de casamento? A gente não sabe nada, a gente não sabe nem o que ela faz, com o que ela trabalha, quais são as preocupações dela além da sexualidade dela, né? O filme resume a personalidade da protagonista como sendo uma lésbica que fica com muitas mulheres. É isso, é basicamente isso. Então quando você não sabe nada sobre o personagem, quando os probleminhas vão acontecendo, você não se importa muito. Eu acho que isso é um problema óbvio, mesmo sendo uma comédia. E além disso, a Margaret Qualley, que é uma grande atriz e que tá no ano dela, né? Desde o ano passado, vai desde Maid da Netflix, ela tem pego um papel atrás do outro. Nessa semana mesmo, ela vai aparecer num filme que vai estrear aqui no Brasil, que é A Substância, um filme de terror sobre o qual eu vou falar aqui no canal, prometo pra vocês, tô me comprometendo. E ela aqui tá tendo que fazer um sotaque texano. E fica um pouco forçado também, porque isso é algo que sempre me incomoda em filme americano, quando eles colocam alguém que é, obviamente, de Los Angeles ou de Nova York tentando forçar um sotaque ou estrangeiro ou então de alguma região mais do interiorzão americano, como o Texas, que é de onde a personagem dela vem. Eu acho que isso acaba ficando um pouco chato também ao longo do filme. E fora isso, o filme não tem muito
muito a oferecer mesmo, gente. Eu achei um filme bem chatinho. Ele tenta fazer, por exemplo, algo que muitos cinéfilos gostam, mas que eu também achei bobinho, achei qualquer coisa, que é tentar ficar fazendo referência com outros filmes. E aqui o Ethan Coen faz muitas referências, e eu falo do Ethan Coen e também da Trisha Cook, que é a esposa dele na vida real e que é coautora do roteiro. Isso meio que dá pro filme uma desculpa, né, de poder fazer um roteiro sobre uma mulher gay, né, uma mulher lésbica, uma mulher LGBT, porque a gente sabe que a Trisha Cook, que é a esposa do Ethan Coen, além de ser mulher, também é uma mulher LGBT+. Então, pelo menos o Ethan Coen tem essa desculpa, ó, tô fazendo um filme sobre lésbicas, mas não sou só eu que escrevi, eu escrevi junto com a Trisha, mas o roteiro dos dois tenta ficar fazendo algumas piadinhas e referências, por exemplo, com os filmes do Tarantino, e que soam realmente deslocadas, soam apenas como os diretores tentando, o diretor, né, e os roteiristas, no caso, tentando dar uma piscadinha pro espectador, mostrar, olha, gente, vocês sabem de onde vem isso aqui? Tem referência à maleta, que quando abre a maleta, as duas ficam conversando ali, a maleta é meio que um MacGuffin, elas ficam conversando e a gente nunca vê o que tem dentro da maleta, a gente só vai ver mais lá pra frente, só faltou acender aquela luz dourada como acontece lá em Pulp Fiction. Tem um momento também em que um personagem é mostrado através de uma câmera subjetiva, e uma câmera subjetiva de baixo para cima, de um ângulo baixo, e ele está explicando o percurso que determinado objeto percorreu para chegar até elas, que lembra, obviamente, é uma referência direta à única cena do Christopher Walken em Pulp Fiction, em que ele está explicando o paradeiro e também o destino, a origem, por onde passou o relógio que o Butch, que é o personagem do Bruce Willis, recebeu quando era criança. Tem outro momento lá em que eles têm um tiroteio, tem um confronto entre criminosos numa espécie de galpão que esteticamente remete diretamente, lembra muito o confronto final de Cães de Aluguel, mas como eu falei, essas referências elas também não sobrevivem porque o filme não tem muito a oferecer. A personagem principal é muito pouco desenvolvida, as outras menos ainda, né? Não tem quase nada de desenvolvimento de personagem. O humor, pra mim, não funcionou particularmente bem em nenhum momento. É engraçado também que, por ser o Ethan Coen, a gente percebe que é um diretor que tem bastante bala na agulha, que tem bastante respeito em Hollywood, porque ele consegue fazer com que atores bastante famosos façam pontinhas, participações especiais no filme, como o Pedro Pascal, naquela primeira cena, é só no prólogo que ele aparece, ou então como o cara que a gente descobre que é o senador, que é o vilão do filme, que só vai aparecer lá no final, mas eu não vou revelar quem é o ator, que é um ator muito famoso que faz esse senador gangster, né, esse senador bandido, porque isso é uma das surpresas do filme, e se o filme quer que você fique surpreendido com isso, eu não vou estragar, mas também não faz diferença nenhuma, poderia ser absolutamente qualquer ator. Eu torço muito para que o Ethan e o Joe Coen voltem a fazer filmes juntos, porque realmente, na filmografia deles, por mais que eles tenham alguns trabalhos mais fracos também, eles têm grandes obras-primas. Então, para mim, está Joe e Ethan Coen juntos, espaço vazio, espaço vazio, espaço vazio. Aí eu colocaria o Joe, pelo menos, né, partindo do pressuposto de que eles vão fazer filmes parecidos com esses dois que eles fizeram agora, e aí depois vazio, 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 e então o Ethan Coen com essa comédia de erros, essa comédia absurdista, bastante bastante mais ou menos qualquer coisa esquecível. Se você assistiu ao filme, vem aqui dizer se você concorda ou discorda de mim, né? O que você achou do filme. Não se esquece também de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E eu vou nessa. Um abraço. Tchau. Wow, you've had a full day.